be backward. So anytime you stop me, you want your rock and roll. Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez com vocês aqui, Deusa Barros, gravando mais um vídeo para contar para vocês as obras que o nosso Deus, Ele tem feito na minha vida e continua fazendo, meus irmãos. Então, meus amados, aqui nesse dia de hoje, eu aqui estou porque eu quero contar mais uma obra para vocês, a qual o Senhor tem sido misericordioso na minha vida. Então, meus amados, o último vídeo que eu fiz, eu contei para vocês que pela misericórdia e a bondade de Deus, eu pude contemplar as mãos de Deus. E não ficou só nisso, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de misericórdia para conosco. Então, meus amados, e ali eu continuei naquele barraquinho, humilde, mas ali eu tinha paz, ali eu dobrava meus joelhos e o Senhor falava com a minha alma. E ali eu quero falar para vocês que uma certa madrugada o meu ex-esposo saiu, porque ele falou para mim que nas madrugadas as pessoas jogavam lixo e quem sabe ele ali não encontraria um colchão para nós dormir, porque nós dormíamos no chão. Então, meus irmãos, e o que aconteceu? Ele saiu de casa às 3 horas da madrugada e foi à busca de encontrar algo para nós. Quem sabe ali Deus não preparava para mim um fogão, que eu também não tinha um fogão, e ele falou que as pessoas ricas, elas costumavam jogar fogão fora, colchão, cama, pedaço de armário, e enfim. Ali no meu barraquinho nós precisávamos de tudo. E ali ele saiu às 3 horas da madrugada, e ali eu fiquei. As minhas crianças estavam dormindo, e eu dobrei o meu joelho e fui falar com Deus, colocar ele na mão de Deus e pedir que o Senhor preparasse ali, nem que seja um colchão velho para nós podermos dormir no chão. E ali, quando eu dobrei meu joelho, meus amados, eu ouvi uma voz que dizia: minha serva, você quer mudar de lugar, de casa? Você quer uma casa melhor do que essa? Pois se prepara, porque eu vou preparar algo melhor do que essa para você. Só, minha serva, que você vai subindo degrau por degrau. Eu não vou te abençoar assim de uma vez, mas eu vou te dando aos poucos. E ali eu fiquei muito feliz. Eu digo: Senhor, o Senhor vai me tirar desse barraquinho, Senhor. Eu não vou dizer, meus amados, que eu não estava contente ali naquele barraquinho, porque pelo menos, como eu já disse para vocês, meus irmãos, eu já não morava mais na rua. Ali aquele barraquinho não tinha, só tinha somente luz, porque o meu esposo tinha feito uma gambiarra no poste da rua. Mas água não tinha. Ali era triste ali para mim, era cheio de rato. Enfim, eu não estava, se Deus queria me dar outra coisa melhor, eu ficaria feliz e agradecida. Quando é no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, o meu ex-esposo chegou e disse: Deusa, você está pronta para mudar de casa? Eu digo: tô. Como assim tô? Eu digo porque Deus já me fez essa mesma pergunta. E aqui eu estou pronta para nós mudar. Qual é a casa? Para onde nós vamos? Ah, meus amados, eu já estava cheia de sonhos. Aqui dentro de mim, do meu consciente, eu acreditava que Deus já tinha preparado uma casa para mim, bonita, uma casa fora da favela, mas não. Deus também, quando ele me fez a pergunta se eu queria mudar de casa, ele falou para mim que ele ia me abençoar degrau por degrau. E assim foi. Ali ele me convidou para mim ver a minha nova casa. E chegando lá, meus irmãos, minhas irmãs, eu vi
Era bem na avenida, no meio da... continuava sendo na favela, mas era naquela avenida bem larga, ali era uma avenida que já tinha, era como se tivesse contrapeso, não tinha aquela pista igual nós vê assim, que fazem nas ruas, lugar particular, mas ali pelo menos não era na lama, já era um lugar bem mais plano, e a casa era um barraco, e aquele barraco, meus amados, era bem grande, tinha uma garagem enorme de grande, feito de madeira, mas pelo menos, meus irmãos, a madeira ali daquela garagem não era em pedaço, era toda novinha, era aquelas folhas de madeira já grande, inteira, não era pedaço de madeira como o meu barraquinho era. E ali nós entramos para dentro de casa, meus amados. Ali tinha uma cozinha separada, que também era bem pequenininha. E ali tinha uma cozinha, e ali perto daquela cozinha, meus irmãos, tinha um quartinho, também que bem pequenininho. Se muito fosse ali, aquele quartinho era 3 metros, e eu lá se fosse 3 metros. E ali eu fiquei muito feliz. Só, meus amados, que tinha espaço para me construir. Vamos supor, se eu quisesse uma sala e outro quarto, tinha espaço. E ali também tinha um banheirozinho. Era aquele banheirinho bem pequenininho que nem porta não tinha. Mas pelo menos lá, meus irmãos, tinha água e luz. Eu já não ia precisar mais de estar indo tomar banho naquele torneirão, aonde todos os mendigos tomavam. E foi assim. Eu não sei qual foi o negócio que meu ex-esposo fez naquele barraco, trocando aquele barraquinho com aquele outro maior. Eu só sei que ali eu estava feliz. Como eu não tinha mudança, não tinha nada, eu peguei somente as minhas filhas e algumas roupas, peças velhas de roupa que a gente tinha e fomos embora. E ali, não sabendo eu, meus amados, que ali eu ia enfrentar uma grande guerra ali naquele barraco. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o meu ex-esposo trocou aquele barraquinho meu por outro barraco, que ali era de um pai de santo. Só que ele não foi morar naquele barraquinho que eu morava. Ele deixou lá, ele deixou o barraquinho lá, ele vendeu aquele barraquinho para uma outra pessoa e quando acabar, deu aquele para nós. Eu acredito que ali, eu creio que ali foi obra de Deus. Porque quem é a pessoa que vai te dar um barraco grande, que tinha um pedacinho de terra para me fazer, um outro quarto ou uma sala. Então, em troca de outro, somente a mão de Deus para que esse negócio pudesse dar certo. E ali eu fiquei morando de parede e meia com aquele feiticeiro, com aquele macumbeiro. Gente, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que se eu ainda não tinha sofrido, a minha luta estava começando agora. Só que, meus amados irmãos, ali no meu quintal, dentro daquela garagem, que a garagem fazia divisão com a minha cozinha, era onde passava, meus irmãos, aquele esgoto, daquela favela, que tudo quanto era de fezes, xixi, lixo, esgoto, aquele esgoto era aberto e passava dentro da minha cozinha e da minha garagem. Veja só. Mas mesmo assim, meus amados, eu não fiquei triste porque foi Deus quem falou para mim que eu ia mudar de casa. Se Deus falou para mim que eu ia mudar de casa, quem era eu, quem sou eu para dizer não para o Senhor? Pois é Ele que faz tudo. É o Senhor que decide tudo nas nossas vidas. Mas mesmo assim, com aquele esgoto, eu estava feliz ali. E ali, perto daquela rede de esgoto, que era bem largona assim, meus irmãos, tinha uma pedrinha de cimento. Era ali onde eu lavava a roupa. E nós se mudamos para lá. Aquele pai de santo não sabia que nós era evangélico. Por isso que ele fez negócio com meu esposo. E ali, minhas irmãs, eu estava ali lavando roupa em cima daquela pedrinha que era feito de cimento. O esgoto ficava assim e a pedra era assim. Ali eu peguei, puxei a mangueira que vinha do banheiro, puxei a mangueira e coloquei ali
numa bacinha que eu tinha, que eu também havia encontrado no lixo. E ali eu comecei a lavar roupa, toda feliz. Agora eu tinha água com abundância. E comecei a louvar o Senhor. Veja só, meus irmãos e irmãs, o que aconteceu, porque Deus, Ele jamais teria me colocado ali naquele lugar em vão. E foi ali que eu comecei a louvar o Senhor com um hino, que fala o valor de uma alma. E ali eu estava feliz, ali feliz, independentemente se aquele esgoto estava aberto, fedia bastante. Mas a minha alegria, o desejo de eu servir a Deus era tão grande, que eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele não deixava nem eu me se incomodar com aquilo. E ali eu lavando roupa, sem saber de nada quem era o meu novo vizinho, e comecei: irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. E de repente, uma janela dessa largurinha, desse tamanho, se abriu. E aparece aquela mulher bem forte, com os olhos azul, porém, todo roxo ao redor, meus amados. Aqui a boca dela era toda roxa. Mas não era de doença não, meus irmãos. É porque aquele macumbeiro, o marido dela, batia nela direto. Era dia e noite, aquela mulher apanhava daquele marido. E ali a sala daquela mulher, meus irmãos, era o centro de macumba. Ali ele invocava todos os demônios. Ali ele trabalhava ali naquele centro de macumba, ele fazia magia negra. Ali naquele centro de macumba, ele destruía os lares, os casais. Ali ele fazia oferenda. Dentro daquele centro de macumba tinha todos os tipos de trabalho. E aquela mulher, com os olhos todo roxo, os lábios, ali me viu cantando e disse assim: nossa, eu não acredito que você está lavando roupa, bem dizer, dentro de um esgoto, que passa fezes, rato podre, passa fralda cheia de cocô, passa tudo e você está cantando. Ah, diz para mim, qual é o motivo da tua felicidade? Por que tanta alegria? Eu vejo uma coisa tão bonita no teu semblante, ele brilha, é como que você fosse diferente. Aí eu disse assim: é verdade. Se eu fosse olhar para mim, se eu fosse olhar para minhas condições, e no lugar que eu estou aqui, lavando roupa, do lado desse esgoto, eu não tinha motivo de cantar, mas só que aqui à vista, o lugar que eu morava, é 1000 vezes melhor. E outra coisa, filha, foi assim que eu falei para ele, meus irmãos. Eu falei com a voz de amor. Eu falei com mansidão, porque essas pessoas que estão sendo escravas do diabo, elas precisam de amor. E ali, eu não rejeitei ela, eu falei com uma voz mansa, eu falei com mansidão. Eu digo, é verdade. Se eu pensasse do jeito que você pensa, eu não teria motivo nenhum para me estar cantando. Mas hoje eu estou feliz. Sabe por quê? Porque ainda que eu perdi tudo, eu não tinha Deus, eu não sabia, eu nunca tinha sentido a presença de Deus. E também nunca eu tinha conhecido o poder de Deus, o amor dele, as obras que ele tem feito. Eu jamais teria a certeza que Deus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Porque ainda que eu esteja aqui nesse barraco, aqui diante desse esgoto, eu sou mulher feliz, eu sinto vontade de sair cantando por aí. Porque Deus, ele me ama, eu era triste, eu era vazia. Mas o Senhor, ele se compadeceu de mim e me libertou de toda a tristeza. E ela disse, vem aqui, você é crente, jovem? Eu digo que eu sou uma serva de Deus com todo orgulho. Ela disse assim, pois eu já vi que esse é o motivo de tu ser feliz, já eu não. Eu não tive outra escolha. Eu fui me casar com o pai de santo e ele me tortura todos os dias. Olha só o meu rosto. E disse para mim outra, eu sou uma mulher tão infeliz. Eu não tive sorte no meu casamento.
Eu não tive sorte com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. E o meu filho nasceu com leucemia no sangue, o meu filho nasceu canceroso. E ele tem 7 anos e até hoje ele nunca andou. Ele é fraco, ele vive só em cima de uma cama. 2 vezes por semana eu vou levar ele lá no Hospital das Clínicas para fazer tratamento. E como se isso não bastasse, o meu esposo espanca ele, me espanca, pede que o demônio leve aquele filho dele, que o demônio mate o filho dele. E tudo isso para mim, jovem, é motivo de tristeza. Eu disse, não, meu amor, Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto, só precisa tu dar o primeiro passo. Diga não para Satanás, não seja escrava dele, porque o diabo, ele vem para destruir, mas Deus, ele quer te recompensar esses tempos perdidos. Deus, ele te faz uma nova criatura aqui como ele fez comigo, meu amor. E ali, quando eu estava conversando com ela, de repente, aquele pai de santo botou a cara naquela janela, puxou ela pelos cabelos, meus irmãos, e jogou ela lá dentro. Não sei se caiu no chão, não sei, eu só ouvi os gritos dela. E ele falou, e eu ouvi claramente quando ele disse, eu não acredito que essa mulher é crente. Eu não acredito que eu coloquei uma crente dentro do meu barraco. Agora só o que me faltava é essa, mas ela vai ver, porque ela não sabe com quem ela está mexendo. E no dia que eu ver você conversar com ela, você vai ver. Porque até hoje eu tenho te espancado, mas eu vou quebrar teus dentes. E ali ouvindo aquilo, eu parei de lavar minha roupa, meus irmãos, e entrei dentro do meu barraquinho, ali naquele quartinho que era mais ou menos 3 metros, ou menos de 3 metros, aleluia, de tamanho, de tão pequeno que ele era. Eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu não sei qual foi o motivo, Pai, que o Senhor me colocou aqui nesse lugar. Eu só sei, Deus bendito, que eu, Pai, hoje eu contemplei uma mulher triste, abatida, toda manchada pelo soco que o marido dela tá nela, Senhor, e tem mais. Ele não é um homem normal, Senhor. Ele serve o diabo. Ele é pai de santo, isso aí já diz tudo, Senhor. E se o Senhor colocou eu aqui foi para uma obra, Deus, me capacita pelo amor do teu nome. Porque a partir de hoje, Senhor, eu quero te dizer, me fortaleça, porque eu quero lutar com todas as forças para que eu possa resgatar essa alma, Senhor, das mãos do adversário. Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas eu tenho 2 filhas sadias porque tu curou a minha filha do câncer. Quando minha filha tinha 3 anos, Senhor, tu curou ela do câncer, Senhor. Jesus, o filho dela, tem 7 anos e nasceu com leucemia no sangue, Pai. Até hoje a criança não teve o prazer de dar seus passinhos, não sabe o que andar. E teve a má sorte, Deus, de ter um pai como um macumbeiro, um feiticeiro, um pai de santo, que em vez de praticar o bem, só pratica a maldade. Ô Senhor, se eu te pedir também para o Senhor curar ele, o Senhor cura assim como curou minha filha. E ali, meus irmãos, ali eu fiquei cheia de esperança. Ali eu estava, aquela mulher avivada, eu me sentia renovada cada dia, cada minuto, cada hora. Porque eu creio que Deus me colocou naquele lugar. Não foi para mim ficar parada, mas foi para mim guerrear. E ali eu entrei para dentro da minha cozinha, que era bem pequenininha, meus irmãos. Ali, louvado seja Deus, o piso tinha uma roda bem grande, como que se fosse ali um tampão de esgoto, não sei o que era. Eu sei que ali não dava, ainda que eu tivesse algum móvel, meus amados, não dava de eu colocar ali dentro. E ali, era toda hora, ainda que eu não quisesse, era toda hora. Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. E aquele hino não saía da minha mente. E eu continuava cantando, eu sabia tantos hinos, mas era aquele hino o valor de uma alma. Porque a palavra de Deus fala que o valor de uma alma, ela custou muito caro. Nem o ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro tem valor
tem valor. Uma alma tem mais valor do que o dinheiro e a prata e o ouro do mundo inteiro para o Senhor. E aí eu disse, Senhor, essa alma tem valor. Essa alma tem valor. E de repente, meus amados, meus irmãos, eu vi quando aquele homem bateu novamente naquela janelinha, ali onde eu estava conversando com a esposa dele. E ele foi e falou assim, faz favor. Mas ele não teve medo de falar comigo, ele falou arrogantemente. E disse, olha aqui, eu não sei a quem tu serve, eu sei que você agradeça a esse homem aí que você serve. De eu ter te colocado aqui dentro desse barraco. Eu só te coloquei aqui dentro porque eu não sabia quem você era. Mas no dia que eu ver tu abrir tua boca para cantar, principalmente esse hino, que não sai da tua boca, eu vou tocar fogo na tua casa e vou matar tu e teus filhos. Porque mulher que anda cantando esse tipo de hino, para mim, eu tenho que matar ela como mata uma cobra. E ali, meus amados, eu digo, Senhor, e agora? A única coisa que eu gosto, que eu aprendi foi te louvar, foi te exaltar. E esse homem disse que eu não posso mais cantar. E fiquei. Mas, meus amados, na mesma hora, era questão de segundo para me esquecer aquela conversa que eu tive com aquele macumbeiro. Na mesma hora, eu comecei de novo. Irmão, você lembra do ide e mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Meus amados, foi esse trecho desse hino que eu cantei hoje, meus irmãos. Eu já sou pessoa de idade, eu já não tenho mais aquele vigor, aquela voz. Mas naquele tempo, meus amados, eu era jovem, eu tinha 24 anos, eu estava cheia de vigor. A minha voz era uma voz ungida. Eu louvava o Senhor com toda a minha alma. E quando eu terminei de cantar esse trecho desse hino, meus irmãos, minhas irmãs, para vocês terem uma ideia, aquele homem bateu, não foi mais naquela janelinha não, foi no meu portão. E ali, meus irmãos, aquele homem chegou e disse para o meu ex-esposo, ou você dá um jeito na sua esposa, nessa mulherzinha, que isso para mim não é esposa, isso aí é uma qualquer, que anda de dia e noite, gritando. Com certeza já se deitou até com o pastor, porque esses crentes, essas crentes, bebem disso. Se você não der um jeito na tua mulher e proibir ela de abrir essa boca, principalmente para cantar esse tipo de música, eu vou tocar fogo na sua casa. E eu não estou brincando, porque eu já tirei vida de criança, de adulto, de todo ser. Por que eu não vou fazer isso com você? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que meu ex-esposo, ele era muito valentão, ele nunca fechou a boca para nada, nem para Deus. Ele nunca obedeceu a voz de Deus, quanto mais. Não era aquele homem que ia conseguir deter ele. Mas para vocês verem, o meu ex-esposo estava tão possesso pelo diabo, porque ele também não gostava, porque eu era uma serva de Deus. Ele chegou até a mim e disse assim, olha Deusa, a partir de hoje, se eu ver tu, ou dando glória, ou cantando qualquer que seja hino, um hino, eu vou arrebentar a tua cara. Até hoje, eu ainda não arrebentei tua cara, mas você brinca comigo. Se você cantar de novo, você vai apanhar. Porque eu não vou estar lembrando a afronta desse macumbeiro. E ameaça não. Qualquer dia, Deus, nós pode amanhecer queimado, eu e você, minhas filhas. Para de cantar. Agora me diga, você tem motivo para cantar? Olha, aonde tu se encontra? A tua casa é dentro de um esgoto que passa merda, rato podre, é galinha morta, é tudo. E tu tá feliz.
Eu olhei assim para ele, meus irmãos, com os olhos cheios de lágrima, e disse para ele: me peça tudo, mas não impeça de eu louvar o Senhor, porque eu amo louvar esse Deus, porque Deus me libertou da tristeza, da depressão, Ele me deu vida, Ele deu a vida para minha filha, me peça tudo, menos isso. Ele disse: olha, eu não quero saber do que esse Deus fez contigo, e nem com a minha filha. A única coisa que eu quero te dizer, Deusa, é que se tu louvar, se tu cantar qualquer tipo de hino aqui dentro dessa casa, você vai ver o que eu vou fazer contigo. E ali, meus irmãos, eu temi. Eu comecei a falar: Senhor, tu disse na tua casa que tu me deu o dom de louvar. Tu disse na tua casa que quando eu louvo, os espíritos saem correndo. O Senhor disse, Senhor, que quando eu glorifico a Ti, o meu glória da minha boca sai labareda de fogo, e que os demônios, eles não podem chegar perto de mim, Senhor, e agora não. Eu não quero parar de Te louvar. É a única alegria que eu tenho, Senhor. E ali, meus irmãos, ali se passou o dia. E todas as vezes, meus amados, que eu esquecia de cantar, se eu esquecia que eu não podia cantar ali, eu estava proibido de louvar a Deus, pelo meu ex-esposo e pelo aquele feiticeiro, pelo aquele macumbeiro. Aí veio na minha boca, eu digo: quer saber uma coisa? Talvez aquele macumbeiro não goste desse hino, porque fala a respeito de uma alma, porque ele não tem dó de sacrificar animais, até mesmo criança, como ele diz, inocente, para Satanás. É por isso que ele não gosta desse hino. Aí, meus amados, eu comecei a cantar outro hino. E comecei a falar assim: são fortes as lutas que a ti tem afrontado, duros momentos vem tua vida entristecer. Quando eu cantei esse pedacinho de hino, o meu esposo chegou até a mim, meus irmãos. E ele era um negão forte, cheio de vigor. Ele levantou aquela mão, que a mão dele dava duas da minha, assim para me bater. Quando levantou aquela mão, eu disse: ô Senhor, me cobra com teu sangue, Senhor. E ali meu esposo abaixou a mão e disse: Deusa, tu não sabe com quem tu tá lidando. Tu ainda não me conhece não, Deusa. Tu não sabe do que eu sou capaz. Eu disse para ele: me peça qualquer outra coisa, mas não me peça para mim parar de louvar. É que não é de mim. Quando eu me dou conta, eu já estou cantando, eu também não quero cantar. E ele falou: pois você se cuida, porque eu te avisei, não vou te avisar mais. Aí, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Eu estou chorando, meus irmãos. É porque a presença de Deus, ela já invadiu esse lugar aqui. Aqui a presença de Deus é contagiante nesse lugar. Eu dou vontade de sair pulando, glorificando a Deus. Porque Deus, Ele é tremendo. A palavra de Deus fala que diante do poder dele, até a tristeza salta de alegria. E aí eu parei de louvar o Senhor, somente por uma tarde. Mas no outro dia de manhã eu já acordei fazendo a mesma coisa. Porque quem é o homem para nos fazer calar? E ali novamente ele saiu, 2 horas da madrugada, e foi procurar móvel, ali, naqueles bairros ricos. E ali eu fiquei. E eu dobrei meu joelho de novo. E quando eu dobrei meu joelho às 2 horas da manhã, meus irmãos, aquele macumbeiro começou a dar soco na minha parede, que a minha parede era a parede dele, só que de madeira. E a minha parede começou a balançar tudo. E ele falou: ô sua crente safada, crente sem vergonha, para de orar agora, porque eu vou me enlouquecer. Tu tá me enlouquecendo. Desde o dia que tu chegou aqui, esse teu Deus
não tem deixado os meus trabalhos para frente, nem o Espírito não tem mais abaixado aqui no meu terreiro, porque eles me dizem que eu tenho que te matar, para que eles possam voltar a baixar aqui no meu terreiro. Veja só, meus irmãos, minhas irmãs, o quão grande é o poder de Deus, por causa de uma serva tão pequena, tão humilde, que nem mesmo pronunciar as palavras certas eu sei direito. Aquele homem estava incomodado, ele não aguentava mais dizer eu louvar o Senhor. E ali, meus amados, eu quero falar para vocês, meus irmãos, que quando foi no outro dia, o meu pastor veio me visitar lá em casa e eu fiz uma pergunta para ele. Inocentemente eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, irmão, eu estou sofrendo aqui dentro, eu tenho água aqui dentro, que está me matando uns poucos, de tristeza, de dor. Eu queria fazer algo por uma pessoa, mas não posso, irmão. Eu quero só te perguntar uma coisa, irmão. Se eu colocasse esse algo na mão de Deus, Deus, Ele fazia por mim, Ele ia me ouvir. Ele disse, irmã, a irmã ainda tem dúvida. Deus já fez tanto milagre através de ti. Até as mãos de Deus, tu já pode contemplar. Tu tem dúvida que o que tu pedir, para Deus Ele não te dá. Eu disse, não, irmão, eu só queria ouvir isso da boca do meu pastor, porque foi através do irmão que eu conheço esse Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, meus amados. E ali, meus irmãos, quando ele disse aquilo para mim, eu que já tinha fé, o meu coração, a minha mente, a minha alma se encheu de fé e de vigor. E ali naquele dia, e amanheceu, e ali, depois que eu tive aquela conversa com aquele pastor, no outro dia, o meu esposo foi novamente, meus irmãos, procurar se encontrar alguma coisa para pôr dentro da minha casa. No primeiro dia que ele saiu, meus amados, ele encontrou um colchão de casal. Eu já ia esquecer de falar para os irmãos. Ele encontrou um colchão de casal, meus amados. E aquele colchão de casal só coube naquele quartinho, porque ali não cabia mais nada de tão pequeno que era. E como eu não tinha cobertor, nem lençol para cobrir aquele colchão, ali eu estava maravilhada. Ali eu já não dormia mais no chão, ali eu já dormia naquele colchão. E naquele outro dia que meu esposo saiu, ele encontrou um fogãozinho para mim. Então hoje eu me lembro, meus amados, aquele fogão era amarelo, era de esmalte na cor amarela. Ele tinha 4 bocas, eu estava tão feliz com aquele fogão. E Deus começou a fazer como ele disse, que eu ia subir somente um degrau. E ele preparou aquele fogão para mim. E ali, meus irmãos, veja só o que aconteceu. Eu já tinha um fogão dentro da minha casa, eu também já tinha um colchão para dormir. Ali eu já não cozinhava mais em cima daquelas 4 pedrinhas, trempe, porque lá no norte, onde eu morava, chamava de trempe. Ali eu já não cozinhava mais em cima daquela trempe. Eu já tinha um fogão, mas precisava do gás. Como era que eu ia comprar o gás? E aí, meus amados, meu ex-esposo saiu no outro dia novamente e foi procurar. Ele falou, eu queria encontrar pelo menos um banquinho, ou quem sabe uma mesa, para me colocar aqui dentro dessa cozinha. E ali eu aproveitei. E eu fui buscar uma palavra. A igreja, eu quero, meus irmãos, a igreja aonde eu queria congregar, eu nunca tinha ido. Era a sede da minha. Era como se fosse a regional da minha igreja. E ali, todo mundo dizia que aquela igreja, que lá era uma bênção, que Deus falava grandemente. Aí eu digo, eu preciso ir nesse ciclo de oração. Era no ciclo de oração, meus amados. Porque naquele tempo, meus irmãos, eu servia a Deus na Assembleia de Deus, Ministério da Madureira. Era lá que eu servia a Deus. Ali nós via muito milagre, eu contemplei muitas obras dentro daquele ministério. E ali, meus irmãos, eu saí, meus amados, ali eu saí em jejum, porque eu queria de qualquer maneira, eu precisava, eu coloquei dentro do meu coração, como se fosse algo que eu jamais poderia deixar de fazer. Ali eu tinha obrigação
de ver Deus curar aquela criança do câncer. Então eu fui de jejum. Eu fiz um propósito com Deus e disse, eu vou jejuar hoje para que Deus possa se compadecer daquela criança e curar ele do câncer, porque Deus curou minha filha, porque não pode curar ele. Foi assim que eu falei, meus amados. E ali eu andei. Eu não vou dizer 10 quilômetros, meus amados, porque eu tenho certeza que era mais de 10 quilômetros. Eu andei ali, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei um vestido de uma mulher, de uma jovem. Ela tinha mais ou menos seus 14 anos. Eu estava com 24 anos. Então, e aquele vestido era de zíper atrás. Ele não fechou para mim. Mas mesmo assim, eu deixei o zíper aberto e fui para a casa de Deus, porque eu queria. Eu precisava que Deus curasse aquele menino. Porque eu pensei, quem sabe assim, depois que Deus curar esse menino, esse macumbeiro, ele não vai parar de me perturbar. E eu vou poder ter o prazer de louvar o Senhor, porque era o meu prazer, meus amados. E ali, meus irmãos, eu saí de casa bem cedinho. Aquele ciclo de oração começava às 9 horas da manhã. E eu saí de casa bem cedinho. O meu ex-esposo tinha saído de casa 2 horas da madrugada e não tinha chegado ainda. Eu digo, nem que ele me embata. Nem que neste dia, nem que eu chegue em casa e ele me bata. Mas eu preciso ir, porque isso vai ser o meu sacrifício diante de ti, ó Deus. E eu andei. Meus amados, eu saí de casa, era mais ou menos umas 6 horas da manhã, porque eu deixei as minhas filhas dormindo. E ali, eu me mandei, eu andei. Eu cheguei no ciclo de oração, que começava às 8 horas. Eu saí de casa às 6 horas da manhã e cheguei no ciclo de oração 9 horas, para você ver o quanto eu andei. Meus irmãos, e as pessoas daqui costumam dizer que eu tenho rodinha nos pés, porque eu ando bastante, eu caminho bastante, eu não sou aquela mulher que anda dando passinho, não. Eu já vou, já é chegando, já correndo. E aí, meus irmãos, eu cheguei ali naquele ciclo de oração, já tinha começado como eu tinha dito para vocês. E ali eu encontrei já, antes de eu entrar para dentro daquela igreja, Deus estava usando uma irmã através do hino. Ela tocava somente através do hino que ela tocava naquele violão. E ali, Deus estava usando ela através dos dons espiritual para libertar, para Deus curar um leproso. E aquele homem estava cheio de lepra, estava todo comido de lepra. Era o rosto, a carne dele estava consumida de lepra. E ali, quando eu vi aquele milagre acontecer ali, diante de nós, diante de toda a igreja, ali era uma sede, era enorme de grande aquela igreja. Eu me lembro, meus irmãos, era uma igreja riquíssima. Ali, tudo era poltrona, tudo no veludo, até o púlpito dele, até o púlpito dessa igreja era no veludo. Era uma igreja luxuosa, porque Deus, meus irmãos, Deus também não gosta de mendigagem, não. Deus, o que é de Deus, o que Deus dá, é para o nome dele ser exaltado. Então, ali aquela igreja era riquíssima, em detalhes, era linda. E ali aquele homem entrou todo leproso, ele foi curado através do toque daquele violão. E eu ali de joelho dobrado, só chorava, com vergonha de estar mostrando minhas costas. Mas Deus viu que o desejo, a sede de servir a Ele era tão grande, que eu não ia me preocupar, porque eu estava com as costas do lado de fora. Porque Deus, Ele estava em mim. O Espírito Santo de Deus estava aqui dentro, na minha mente, no meu coração, na minha alma. O Senhor, o meu corpo, era e é o templo do Espírito Santo de Deus, meus amados. E ali, meus irmãos, aquela mulher, depois que Deus curou aquele leproso, ela veio até a mim e disse para mim: ah, mulher, tu entrou aqui envergonhada pelas tuas vestes, com os pés descalços, ainda veio perguntar para mim, ainda perguntou para mim se eu posso realizar o desejo do teu coração. Diz para mim, minha filha. Ele não me chamou de serva não, meus irmãos. Ele falou: diz para mim, minha serva, qual é o teu desejo nessa manhã de hoje? Ah,
quer que eu manifeste na tua vida e através da tua oração, aquela criança que apenas com 7 anos de idade ainda não teve o prazer de andar? É isso que tu quer? Eu também liberto ele hoje do câncer. Falando desse jeito. Eu liberto do câncer, porque o câncer para mim não é nada. Mas eu não tinha sabedoria nenhuma. Ali terminou o ciclo de oração e eu voltei correndo com medo do meu esposo estar em casa. Mas Deus é tão grande que segurou meu esposo ali na rua. Quando eu cheguei em casa, meus amados, o ciclo de oração terminou 11 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, não, meus amados, deixa eu falar. Quando aquela irmã falou aquilo para mim, ela disse assim: ô filha minha, escute o que eu tenho a te dizer, porque eu te digo mais. Como tu tem desejado comer um bife, como tu tem desejado comer uma macarronada, quantos anos faz que tu não sabe o que é comer um bife? Diz Deus para ti, minha serva, que hoje quando tu chegar, fomenta. Na tua casa, tu vai encontrar no portão da tua casa um prato de macarronada e um bife enorme, todo acebolado, com uma fatia de queijo em cima. E ai de tu, minha serva, se tu comer, porque ali o diabo, que não está satisfeito com a obra que eu tenho na tua vida, usou daquele homem para te matar através daquele prato. Não coma, não toque naquele prato. Chegue na tua casa, quando tu abrir o teu portão, pega aquele prato de macarronada e jogue dentro do esgoto. Porque senão, minha serva, tu vai morrer, porque o desejo dele é matar tu e tua família. E que a minha paz seja contigo. Foi assim que Deus falou, meus irmãos. E ali, meus amados, eu fui embora. Eu cheguei em casa. Quando eu abri o meu portãozinho, que era de madeira, e tinha ali um pedaço que eu rodava assim e abria o portão, ali era a minha fechadura. Aquele prato de macarrão enorme, de grande, saboroso. O bife, meus irmãos, era mais ou menos desse tamanho. E tinha aquela fatia de mussarela por cima. Chega, estava suculento. E aí aquela voz disse: eu não acredito que tu não vai comer. Quantos anos faz que tu não comeu um bife desse, que tu não come uma carne? Eu digo: não, Satanás. Porque disse Deus, antes de eu vir para minha casa, que os que ai de mim se tocasse. Porque tu, Satanás, sabe a minha fraqueza, porque eu estou fomenta por um prato de comida. E eu não vou comer, porque eu vou receber a minha bênção. Meus irmãos, para me findar essa obra, porque eu sei que eu já tomei muito tempo de vocês. Ô glória, andarás, nebra subrianda. Ô glória, glória a Deus. Meus irmãos, vocês não acreditam o que Deus fez. Eu cheguei em casa, todo dia à tarde minhas filhas dormiam. Eu creio que por estar com fome, por não ter me visto ali, dormiu novamente. E eu ali, glórias. Eu me ajoelhei ali perto daquele colchão e disse para Deus: ô Senhor, o meu estômago está roncando. O meu desejo, Deus, era de comer aquele macarrão, mas eu sei que ele está envenenado, Senhor. Mas o meu desejo hoje é outro, não é de comer, não é de matar minha fome material, não. O meu desejo hoje, eu já comi a tua palavra, Senhor. Agora eu vou entregar esse jejum. Meus irmãos, escuta bem essa obra. Eu disse: Senhor, o meu desejo hoje não é de matar minha fome. Hoje o meu desejo é espiritual. Eu não falei, meus irmãos, porque eu tinha medo de até falar lá dentro de casa. Porque aquele macumbeiro parecia que ele andava atrás das paredes escutando. Mas não, eu creio que era o inimigo que falava para ele. E ali eu fiz essa oração em espírito e disse: Senhor, o desejo do meu coração hoje, Senhor, é que o Senhor liberta aquela criança que está
com a leucemia, Senhor. Liberta ele, o Senhor libertou minha filha. Minha filha já estava com a boca toda comida de câncer. E essa criança, Senhor, só tem o câncer no sangue. O sangue dele é água. Transforma agora. O sangue transforma agora. A água que está no sangue daquela criança em sangue. Liberta ele daquele câncer. E receba esse meu jejum, nesse propósito. Eu só falei assim no meu pensamento. Oh, glórias. Deus, Ele é maravilhoso. Quando eu acabei de dizer essas palavras, algo aconteceu, algo diferente. Aquele resplendor muito grande resplandeceu dentro do meu quarto. E eu não pude mais abrir os olhos, porque ali era como que eu me encontrasse cega. Só que eu vi aquele resplendor e disse assim: minha serva, levante, porque o menino já está curado. Olha só que privilégio que nós temos em se ver perante Deus. E ali eu ainda estava de joelho dobrado, quando eu ouvi aquele macumbeiro espancando a mulher dele. E disse assim: essa crente tá me deixando louca. Essa crente, ela vai me matar. Essa crente, olha só, ela agora está de joelho dobrado falando com aquele Deus dela. E quanto ela dobrar o joelho, e quanto ela orar, o meu trabalho aqui não vai para frente. E agora, o que é que nós vamos comer se eu não tenho mais trabalho? Desde o dia que essa crente safada chegou aqui, ninguém não me procurou mais. E ali, aquelas palavras eu ouvi, aquele resplendor desapareceu do nada e eu me levantei, porque Deus disse: o menino foi curado. Meus amados, e no outro dia, a mulher daquele homem tinha que passar no médico com aquela criança, que ela passava, como eu já disse para vocês, 2 vezes por semana. E ali ela chegou lá, no médico, e quando acabar o médico disse: olha, tem alguma coisa de errado com seu filho, porque eu fiz todos os exames dele e não deu nada. Era como se o seu filho nunca tivesse tido leucemia. O sangue do teu filho está perfeito. Olha só o sangue do seu filho, como é vermelho, é forte. E pediu novamente: não, eu vou fazer novamente o exame do teu filho. E eles fizeram novamente, meus amados, o exame daquela criança. E pela honra e glória, Deus havia curado aquela criança. E ali, quando ela chegou em casa, eu estava dormindo. E quando acabar, meus amados, os meus ouvidos ouviram. Eu não vou dizer que meus olhos viram, porque se eu disser isso eu estou mentindo, mas os meus ouvidos ouviram quando aquela mulher disse. O nome daquele feiticeiro se chamava Francisco. Ela falou: Francisco, eu não sei o que aconteceu, mas o nosso filho, ele não tem mais leucemia. O médico, eu cheguei agora, cheguei tarde, porque o médico fez 2 exames e constatou que o nosso filho não tem nada. O nosso filho não tem câncer, Francisco. Veja só, o que será que aconteceu? Aquele homem bravo meteu a mão na cara daquela mulher e disse: isso deve ser coisa dessa crente sem vergonha. Isso deve ser coisa do Deus dessa mulher. Se ela não sair daqui, eu vou ficar louco. E aquela mulher disse: não. Seja coisa do Deus dela, ou seja coisa dela, o que importa é que meu filho está curado. Foi assim que ela falou, meus irmãos. E essa, meus amados, foi a obra que Deus fez na minha vida. Eu estou feliz, alegre, porque eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é Deus. Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus de milagre. Porque Ele, quando Ele andou no mundo, o Senhor, Ele andou, Ele fez maravilhas, sinal de prodígio. Ele curou o cego, Ele curou o paralítico, o aleijado. Deus falou ainda e fala nas escrituras, porque a Bíblia é bem clara, quando diz: se creres em mim,
Tu fará obra maior do que a minha. E essa obra não foi porque eu mereço ou merecia, é porque Deus. Ele contemplou a sinceridade do meu coração e trouxe. Eu ali para aquela casa não foi em vão. Ele trouxe eu para ali, meus irmãos. Foi para essa obra. E Deus fez a obra na vida daquela criança. E não foi só a cura não, meus amores, não foi só da leucemia não. Não demorou um mês, aquela criança estava andando, correndo ali naquela casa, por todos os lugares. E eu estou feliz hoje por ter tido o prazer, a oportunidade de contar para vocês essa obra. Meus amados, aqui eu quero dizer para vocês, coloca a tua fé em prática, se converta na presença de Deus. Se tiver alguma coisa que está impedindo da tua vida também ser abençoada, não aceite. Diga não para as coisas do mundo, diga não para as coisas satânicas. E abra teus ouvidos e a tua mente somente para as coisas de Deus. Porque tu fazendo assim, meu irmão, na tua vida tudo vai bem. E aqui eu quero deixar a paz de Deus para todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu peço. E também quero dizer para vocês, meus amores, deixe o seu comentário através desse vídeo. Deixe o seu joinha. Se inscreve no meu canal, meus amados. E aqui eu quero me despedir de vocês com um beijo forte, com um coraçãozinho, dizendo para vocês que eu amo todos vocês. Um abraço e beijo. Mua!